שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Uma vez, Shabbat Shalom, Erev Tov, uma boa tarde para todos que estão acompanhando a Sinagoga Beit Shalom, nessa Avodah Minha, serviço da tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós já fizemos uma liturgia de adoração ao Eterno, louvamos, entoamos cânticos milenares, declamamos o Shema, vimos a Torá, contemplamos a Torá, e agora a paraxá desse Shabat é a paraxá Korah. Korah. Como o nosso Razan, Rafael Borges disse no começo, paraxá Korah, ela fala de rebelião. Por isso que o título da minha ministração, como vocês estão vendo, é Espírito de Rebelião. É uma coisa muito séria. Essa paraxá, existem segredos que o Eterno fala com cada um de nós, porque essa paraxá Korah, ela trata do caráter humano, o meu, o seu caráter. Quando nós dizemos que somos uma nova criatura, como a Brit Hadashah nos ensina, como o Shaul Shalia nos ensina, o apóstolo Paulo, como o próprio Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach Yeshua, Jesus, ele nos ensinou que nós temos que nascer de novo, sermos uma nova criatura, porque as coisas velhas, elas têm que passar, elas têm que ficar para trás, e nós só estamos nesse mundo para evoluirmos quanto pessoa, evoluímos a nossa Neshama e para que atinjamos como o Eterno nos ensina, como Shaul Shalia escreveu, atinjamos a postura de varão perfeito, assim como o nosso Mashiach é, assim como ele viveu entre nós, como ele nos ensinou, assim devemos ser. Por isso que dizemos, não vivo eu, mas o Mashiach, ou Cristo, como você vê nas outras traduções, vive em mim. E a vida que hoje vivo-a na vida do Filho de Deus. E assim temos que viver a nossa vida aqui na terra. Paraxá Korah, ela fala disso. Ela fala de um homem que almejou ser mais do que o Eterno preparou para ele, ok? Korah, a palavra Korah, apesar de ser um nome próprio e muitas vezes não ser traduzido nas parashots, a palavra Korah significa careca. Ela não tem muito o que dizer com vamos dizer assim, a midot, o caráter dele ou a qualidade dele. É apenas uma palavra. Eu estou dizendo para você apenas por informação, porque nós sempre traduzimos e nessa paraxá não traduzimos justamente por isso. Korah é o nome desse homem, ok? Nós vamos aprender um pouco sobre esse ato desse homem, o que ele atingiu, quem ele atingiu e o que ele representa dentro do meio judaico ou do meio do povo de Deus, ok? Nós vamos passar pelo livro de Bemidbar, Números, também 1 Samuel, também o livro de Hebreus, judeus messiânicos, também. E alguns outros versículos nós vamos ver alguns segredos, ok? E que o Eterno venha falar conosco. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e orar ao Eterno mais uma vez, que o Eterno venha falar conosco, venha ter uma palavra de edificação para o seu povo, para a sua carrada. Amém? Avinu Malukeinu Sheba Shammai. Pai nosso que estais no céu, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por esse Shabat, Senhor,
por essa tarde de Shabat que vem se findando na sua presença, e vemos fechando ela na sua Torá, louvando o seu santo nome, compartilhando e tendo conexão com o Senhor. Isso é maravilhoso. Pai, nós passamos agora para a parte do maná, para a parte do nosso alimento espiritual, que é a parte da Parashá, a parte da sua ministração, do seu ensino, da sua Torá. Pai, que o Senhor venha falar conosco, através do seu Ruach HaKodesh. Que o Senhor venha, Senhor, nos instruir, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor instrui e o Senhor repreende aos que ama. Pai, então por amor ao teu filho Yeshua HaMashiach, que o Senhor venha falar conosco, que o seu Ruach HaKodesh venha conduzir cada palavra, porque não é eu, Senhor, não é o Moré Cleiton que vai falar, porque não tenho nada para oferecer para o seu povo, mas através do seu Ruach HaKodesh, que convence do pecado e da justiça, que nos dá poder para o seu povo, Senhor, para ser luz para as nações, que o Senhor venha falar com cada um, ó Pai, segundo a sua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Começamos então a Parashá Korah, no livro de Bemidbar, Números, capítulo 16, do verso 1. E diz assim: E tomou Korah, o filho de Itzahar, neto de Kehat, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, os filhos de Eliav, e On, o filho de Pelet, descendentes de Reuven. E se levantaram diante de Moshe, aliaram-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Pensa, nós acabamos de ler os 2 versículos que abrem a Parashá Korah, onde diz, no primeiro versículo, E tomou Korah. Algumas traduções vão dizer aí, e subiu, né? E separou Korah. Mas é interessante que nos originais, mais próximos dos originais, você vai ver, e tomou Korah, o filho de Zahar, e aqui fala todas as pessoas que ele tomou, das tribos desses 250 homens, para reunir contra Moshe. Bom, antes de falar disso, nós vamos entender quem era Korah. Korah era, resumindo, ele fazia parte da família de Moshe, e ele era primo de Moshe, ok? Parente de Moshe, ou seja, ele era da tribo de Levi, ok? E os levitas eram aqueles que tomavam conta das coisas, dos utensílios do tabernáculo. Os levitas também, eles não tinham parte na divisão de terras, eles não tinham terras, porque eles viviam segundo as ofertas que eram entregues no tabernáculo. E eles viviam para trabalhar, para o trabalho no Mishkan, ok? No tabernáculo. Porém, Korah era aquele que era responsável por carregar a arca da aliança. Foi a função que o Eterno designou para Korah, ok? Talvez na sua Bíblia, se for tradução de João Ferreira de Almeida, você vai ver Coré, tá bom? Mas o nome dele nos originais é Korah, tá bom? Korah. Como nós temos uma visão de restauração, nós falamos o nome correto. Por isso também nós falamos Yeshua, ao invés de Jesus. Mas você conhece como Jesus, nós falamos Jesus também. Mas, só para sintetizar, ok? Mas Korah, voltando, Korah era responsável por carregar a arca da aliança. Porém, Korah no seu coração, ele não aceitava esse desígnio do Eterno. Não foi o desígnio de Moshe, ok? O próprio Eterno designou para aquele trabalho. Korah era um homem muito rico. Era um homem que quando ele saiu do Egito, como ele era tesoureiro do faraó,
ele saiu com muitos bens, muito rico, muito ouro, muita prata. Diz, o Talmud diz que ele tinha na viagem até o deserto, ele tinha várias mulas que carregavam várias caixas, né, cheias dos tesouros de Cora, ok? Existiam várias chaves também para esses tesouros, para essas caixas. Então, ele era um homem muito rico, muito... Então, ele não aceitava ser apenas carregador, vamos dizer assim, da arca, ok? Ele não aceitava aquele desígnio para ele achava pouco. Ele queria entrar no tabernáculo e fazer o sacrifício com o seu incensário. Ele queria ser o sumo sacerdote no lugar de Aharon, ok? Ele almejava isso. Tomado pela inveja, tomado pelos ciúmes e também pela ambição, Cora, então, ele faz um intento, ok? E eu gostaria de ler para vocês o que o nosso sábio Maimônides, Rambam, ele escreveu a respeito de Cora e dos filhos de Israel. Olha só, interessante, que faz parte do estudo, para que nós possamos adentrar mais nesse estudo, ok? Olha o que diz. Rambam, para quem não sabe, é um grande sábio, rabino, um dos mais sábios rabinos, que escreveu vários livros da teologia judaica, ok? Do Talmud também, e muito um entendedor assíduo, muito sábio da Torá. Olha o que ele escreve. Eis que para os filhos de Israel, enquanto estava no deserto, não aconteceu nada de mal. Pois mesmo no episódio do bezerro de ouro, que foi um pecado grande e famoso, os mortos foram poucos. E os filhos de Israel foram salvos graças à prece de Moshe, que orou por eles 40 dias e 40 noites. Assim, eles o amavam como a si próprios e ouviam. Se alguém se rebelasse contra Moshe naquele tempo, o povo o apedrejaria. Portanto, Cora tolerou a grandeza de Aharon e os primogênitos toleraram o nível dos Leviim em todos os atos de Moshe. Porém, quando chegaram ao deserto de Parã, que é onde acontece a nossa paraxá, no qual foram Cora, encontrou a oportunidade de discutir sobre os seus atos e pensou que seria ouvido pelo povo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cora, ele tramava contra Moshe há muito tempo. Porém, ele não tinha a oportunidade de colocar o seu intento, o seu planejamento em curso. Ele não poderia fazer antes, porque o povo não ouviria ele, porque o povo era saciado em todas as coisas. Moshe, ele intercedia pelo povo, e Deus abençoava o povo. Mas quando ele teve a oportunidade, Cora, de se rebelar, de colocar em prática o seu intento, Cora, no deserto de Parã, reúne os seus 250 líderes. Pensa, 250 líderes. Quantas famílias não estavam por trás desses líderes? E agora, diante de Moshe, ele começa a colocar em prática o seu intento. Moré, mas por que você está dizendo isso? A paraxá, como eu disse, ela começa a falar do nosso caráter. Ela quer tratar o nosso caráter. E uma pessoa, quando ela tem um caráter negativo, um caráter pendido para algum espírito de rebelião, como eu disse no começo da paraxá, que ele é voltado para isso, ele tem um declínio para a rebelião, ele vai ver o momento certo de colocar em prática o seu plano. Talvez ele vai chegar perto de você com lisonjas, como foi Cora. Cora se reuniu com os 250 homens, ok? E começa aqui a tratá-los bem, a exaltar o ego daqueles homens,
a comprar aqueles homens, porque tinha muito dinheiro, e então agregar ali o seu exército, vamos dizer assim, de rebeldes contra Moshe, contra Aharon. É muito interessante, porque enquanto as coisas estavam tudo bem, ok? Nada acontecia. Cora não poderia fazer nada. Porém, no deserto de Parã, e na paraxá passada, você vai ver que foi a respeito dos espias, onde os espias vão para ver a terra de Canaã, mas voltam e 10 deles não aceitam. Há um conflito ali, e Moshe, com a sua liderança, começa a ter uma dúvida, colocar uma dúvida no coração das pessoas. Moshe, ele teve ali a sua liderança abalada por aquele episódio dos 10 espias que foram contra o Eterno, e o Eterno ali sucumbiu o povo de Deus, aqueles homens que rebelaram contra o Eterno, contra os planos do Eterno. Agora, então, Cora vê a oportunidade. O que acontece, o que eu quero chamar a sua atenção, é que quando você está mais carente espiritualmente, quando você está mais espiritualmente, a sua vida espiritual está em baixa, a sua fé está abalada, a sua emuná, a sua confiança, ela está abalada. É a hora que o inimigo vai levantar para que você vá contra os líderes da sua congregação, para que o intento do rebelde consiga êxito, ok? As coisas só vão acontecer no momento que você está mais frágil. E é onde o inimigo usa aquele rebelde para falar ao seu ouvido e ao seu coração. Cora aqui então, junta os 250 e diz: é agora. É agora. Nós vamos até Moshe e vamos dizer para Moshe que todos nós somos iguais, que todos somos santos, que todo o povo de Israel é igual no seu chamado. E que nós podemos ser sacerdotes. Nós podemos levar o incensário até o Santo dos Santos. Que eu, Corá, posso ser sumo sacerdote no lugar de Aharon. As coisas acontecem assim. Desde a época do povo no deserto, do povo de Deus no deserto, do povo de Israel, o inimigo sempre levanta que tem um caráter duvidoso, que tem um caráter pendido para a rebelião, para ir levantar-se contra os líderes que o Eterno colocou para conduzir a sua vida. E assim foi Cora. Aqui Moshe orava, Moshe dedicou a sua vida ao povo de Deus. Porém, Cora e os outros líderes não viam isso. Eles não viam. Era um homem que vivia 24 horas fazendo a vontade do Eterno, fazendo aquilo que o Eterno mandou, ordenara, mas o povo, levado por sua ambição, pelo seu eu, por isso que eu digo, o eu é o mal do homem. Porque quando o eu opera, quando o eu da pessoa, ela está acima da razão da pessoa, ele não consegue ver com os olhos de Deus. Os seus olhos espirituais estão cegos, como esses homens se tornaram cegos diante da circunstância que foram apresentadas para ele. Olha só o que diz em Bemidbar, capítulo 16 ainda, no verso 13. Olha só. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos desses homens? Não subiremos. Aqui, já no versículo 13,
Moshe, depois de conversar com Cora, com os homens, ele chama Datã e Avirã, para que os homens subissem até ele, para que os homens deixassem isso de lado, e começassem a entender o que estava acontecendo, para que eles se arrependessem, ok? Porque um líder é isso que ele faz, irmão. Eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes o líder você não vê, mas o seu líder, ele tem orado por você, ele tem passado noites em claro por você, buscando por você, orando a Deus para que Deus te abençoasse, te abençoe, te livre das garras da mentira, das garras do inimigo. Só que você não vê isso. E como esses homens não estavam vendo. E quando chega a uma determinada posição, se você for influenciado por um homem com espírito de rebeldia, porque é isso que diz a palavra rebeldia, você vai bater de frente com o seu líder. E isso é algo que o Eterno abomina. O Eterno diz na sua palavra que toda autoridade é constituída por ele. Todas as autoridades. Moshe foi um homem escolhido para conduzir o povo de Israel. E agora chega um homem dizendo, não, ele não é tão bom assim. Ele colocou Aharon para ser sacerdote, sumo sacerdote, mas Cora no momento dizia, eu posso ser o sacerdote. Na verdade ele está dizendo assim, ó, quem fez isso? O Eterno, que conduziu e colocou todos, como ordenou todos como autoridade, ele conduziu, ele fez, ele colocou no posto que está. Ele estava dizendo assim, ó, em outras palavras, o Eterno não sabe o que faz. Poderia ser eu no lugar de Aharon. Como nós vemos isso? Poderia ser eu no lugar do Moré. Poderia ser eu no lugar do Rocha Marco Antônio. Poderia ser eu no lugar do pastor. Poderia ser eu no lugar do líder. Quantas pessoas não têm caído nesse pecado de rebeldia por querer almejar as coisas antes do tempo ou sem que o Eterno designasse para que seja. E Cora não foi diferente. Aqui, quando o Moshe chama Datã e Avirã, que fazia parte do complô, e diz para eles, subam aqui, vamos conversar, vamos resolver isso. Eles dizem, não vou subir, Moshe, não reconheço, em outras palavras, não reconheço a sua liderança. Quantas vezes o seu líder tem chorado por você? Quantas vezes o seu líder tem te ajudado no momento que você mais precisa? Quantas vezes o seu líder tem te socorrido? E essa palavra vai doer para muitos, mas espero que doa mesmo. Espero que o Eterno fale com cada um. Quantas vezes o seu líder, quando você mais precisou, você ligou de madrugada para ele, e ele te socorreu, e ele te ouviu, orou por você, e hoje você serve a outro líder, e hoje você deu ouvido a Cora, como esses 250, como Datã e Avirã, ouviu, e não mais ouviu Moshe, mas ouviu Corar. É isso que acontece, quando você dá ouvido a outras pessoas que não é o seu líder, que não são as pessoas que foram instituídas por Deus para te abençoar, para te conduzir. O Eterno levanta pessoas para conduzir o seu povo. E aí a ambição do homem quer ir contra a vontade do Eterno, passar na frente da vontade do Eterno e desviar a muitos. A palavra do Eterno diz na Brit Hadashah, cuidado com os falsos mestres que estão em pele, são lobos em pele de cordeiro. Cuidado! E Cora era um lobo em pele de cordeiro, um homem rico, um homem que tinha posses onde ninguém tinha posse, no deserto. Imagina você, no deserto ele era um homem que tinha dinheiro, que tinha ouro. Ele tinha. E isso, aos olhos dos homens, era grandioso. Aqueles 250 líderes, quando viu o poder, vamos dizer, monetário, certo? De Cora, disse, esse é o líder que eu quero. Porque eles oravam para Moshe, sabe o que Moshe tinha? Moshe saiu
saiu do Egito, ele não pegou uma jumenta. Ele simplesmente saiu do Egito, ele correu. Olha o líder, quando ele tem uma visão espiritual. Ele não pegou ouro para ele. Ele correu para buscar o corpo de Yosef, de José. Porque Yosef pediu que ele não fosse, não deixasse em Mitzraim, no Egito, naquela terra. E assim Moshe fez. Pegou então o corpo de Yosef, de José, e levou até o deserto para ser enterrado. Lá na terra de Canaã, seus pais. O seu líder, ele não está preocupado com o dinheiro, porque ele sabe que todo o sustento dele vem do eterno. Mas cuidado com aquelas pessoas que chegam com você te dando presentes. Cuidado com aquelas pessoas que chegam com você ludibriando, enchendo a sua mesa com coisas, com banquetes, para ganhar a sua confiança. Cuidado com aquelas pessoas que dizem: eu sou melhor que ele. Eu faço melhor que ele. Deveria ser eu e não ele. Cuidado com aquelas pessoas que massageiam seu ego. Talvez você pense assim: mas o meu líder é bravo. Aqui não, nosso líder não é muito bravo, né? Só um pouquinho. Mas olha só, o Eterno exorta aqueles que amam. E nós precisamos nos endireitar. Muitas vezes você não quer ouvir, o que você quer é uma coceirinha no seu ouvido, é um chameguinho no seu ouvido, é uma massagezinha no seu ego. Foi o que Cora fez com os homens. E esses homens negaram a autoridade de Moshe. Olha o que diz no livro de 1 Samuel. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia como o crime de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Muitas vezes, a pessoa que vai chegar perto de você, ele é um líder da sua congregação mesmo, ou um líder de outra congregação, mas que fez parte, alguma coisa de liderança vai chegar perto de você. É rebeldia. É rebeldia. Se você está congregando em uma casa, e o Eterno tem te abençoado, ouça o seu líder. Moré, mas você está dizendo que eu não posso sair da minha congregação, você está dizendo que eu não posso mudar de congregação, eu tenho que ficar numa congregação, morrer na congregação, meu filho nascer, morrer na congregação. É isso? Não é isso que eu estou dizendo. Se você quer deixar a congregação para outra, é uma escolha sua. O que você não pode é juntar 10, 20 pessoas e rebelar contra o seu líder. Você não pode fazer isso, porque o Eterno diz que esse pecado é como o pecado de idolatria, como o pecado de feitiçaria. E se alguém tem chegado até você, que se rebelou contra o líder, o seu líder, e chegou até você com lisonjas, com propostas, que vai contra a visão do seu líder, esse homem está cometendo o pecado de feitiçaria. Cuidado! Cuidado, porque a penalidade para esse crime é muito dura. No caso, aqui, foi morte. Foi a morte. E nós, da Beit Shalom, quer que você cresça, que você viva e tenha vida com abundância. Por isso que nós te ensinamos dentro da palavra, dentro da Torá, para que você cresça, para que você se eleve espiritualmente. Para que você vá contra essa velha criatura. Vá contra o mau instinto que há em você. O Eterno tem te abençoado. Olha só, olha o que diz Efésios. É muitos versículos que o Eterno vem conduzindo o seu povo. Efésios 5, 6 diz assim: ninguém os engane com conversas inúteis. Pensa. Não dá ouvido àquele que vai falar besteira para você, não. Não dá ouvido a qualquer conversinha, não. Lachon hará contra o seu líder ou contra qualquer irmão. Não dá ouvido, não. É assim que o Eterno está falando.
Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ei, não é a ira do seu líder, não é a ira do Moré, não é a ira do presbítero, não é a ira, é a ira de Deus, do Eterno contra a sua vida. Cuidado, porque o Eterno tem levantado homens para te conduzir, mas também tem se levantado homens para ir contra o Eterno, contra a sua vida. Cuidado, as conversas inúteis. O Eterno está abrindo seus olhos. Cuidado aos Corah. Cuidado. Não dê ouvido a essas conversas. Quantas pessoas têm se desviado da sua congregação? Quantas pessoas têm desviado da fé? Muitas pessoas vêm, por exemplo, para Beit Shalom, congregam, aprendem a palavra, o líder cuida, o Moré cuida, ensina, e daqui a pouco ele dá ouvido a outras conversas, até líderes. Muitas vezes essas pessoas vão em líderes de mulheres, líderes de obreiros. Por quê? Porque ele quer desviar esses líderes. Espírito de rebeldia, espírito de Corah. E essas pessoas se perdem. E aí, você acha que é contra Beit Shalom que essas pessoas se levantaram? A Beit Shalom continua. A congregação continua. Essas pessoas se levantam contra o Eterno. Contra o Eterno. Por isso aqui diz, e a ira do Eterno se acenderá contra elas. Olha só, voltando em Bemidbar. Olha o que o Eterno diz, e eu já estou terminando, ok? Olha o que o Eterno diz para Moshe. Depois de todo o acontecido, Corah, Moshe diz para Corah, olha, amanhã pela manhã, você traz os seus 250 homens, certo? Pela manhã, já que eles não querem conversar comigo, amanhã pela manhã você traz os 250 homens, cada um com seu incensário. E amanhã nós veremos quem o Eterno escolheu. Se é Aharon ou se é Corah, ok? Agora, uma coisa talvez te passou desapercebido. Aonde aqueles homens arrumariam 250 incensários de prata? Você não prestou atenção, né? 250 incensários de prata. Para ter um incensário já era difícil. Aqueles homens não tinham. Corah deu para eles 250 incensários de prata, porque o homem tinha. Corah deu para eles talitotes, com fios, aquele fio azul, diferente do que o Eterno tinha mandado fazer. Ele fez o fio azul em todos os tzitziot. Corah subornou aqueles homens que, movido pela ganância, pela visão do ouro, da prata, seguiu aquele homem. Porque é assim. Talvez você vai dizer assim, Moré, mas eu não vejo, eu estou seguindo uma pessoa aí, mas essa pessoa não tem dinheiro. Não tem, mas ela massageou o seu ego. Você se corrompeu. Existem várias formas de corrupção, e uma forma delas é massagear o seu ego, é fazer aliança com você e dizer, vamos fazer tal coisa, vamos levantar contra esse líder, porque nós vamos montar uma congregação, porque nessa congregação você vai ser um pastor, você vai ser um presbítero, você vai ser um moré, você vai ser corrupção. Por isso que nós temos que lutar contra o mau instinto que há em nós, contra esse mal, mudar o nosso caráter. Essa paraxá fala de mudança de caráter. Se talvez você tenha essa tendência de ouvir uma pessoa contra o líder, ou você tem uma tendência de não ser submissa aos seus líderes, não ser submissa aos seus pais, comece a trabalhar o seu caráter. Não dê ouvido às conversas inúteis, seja ela de um irmão, ou seja ela do próprio Satã. Olha o que diz aqui em Bemidbar, olha o que o Eterno diz, eu estou finalizando. Fala a toda esta congregação dizendo, afastem-se da habitação de Corah, Datã e Avirã. O Eterno já dá o veredito.
depois de ver tanta coisa ruim, tanta rebeldia contra o líder Moshe, contra o sumo sacerdote Aharon, contra a família que o Eterno levantou, ele chega aqui e diz, fala para eles se afastarem da habitação de Cora, de Datã e Avirã. Mas uma coisa interessante que eu achei, eu quero falar para vocês. A palavra habitação, quando você pega os originais da Torá em hebraico, está escrito Mishkan. Mishkan. Para quem entende um pouquinho de hebraico já pegou. Mishkan. Ele diz assim, afastem-se do Mishkan de Cora. E está bem assim, ó, Mishkan. Moré, mas Mishkan não é o tabernáculo? É. Mishkan seria um tabernáculo. Certo? Só que aqui o Eterno está falando assim, ó, Mishkan de Cora. Não é o Mishkan do Eterno. Mishkan de Cora. Eu até coloquei aqui embaixo. Essa é a passagem que está na Torá, ó. Men, o Shin, um Kof e o Num. Mishkan. Kof, Resh, Re, Korah. Certo? Mishkan, Cora. Mishkan de Cora. Deixa eu te falar uma coisa, você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda? Cora estava montando uma congregação, uma carral, uma igreja dentro do acampamento de Israel. Havia uma divisão. Cora fez uma divisão no acampamento de Israel, no povo de Israel, no meio do povo, ele fez uma divisão. E o Eterno chamou essa divisão por Mishkan de Cora. Sinagoga do diabo. Resumindo. Sinagoga do adversário. Chama como você quiser. Mas o Eterno abominou. Abominou. Olha só. Eu estou acabando. Versículo 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, o Eterno, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Cora e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, ao Sheol. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Foi Moshe. Seu líder não vai fazer nada com você não. Você acha que você vai atingir o líder? Você está enganado. O Eterno abriu a terra embaixo de Cora, Datã e Avirã. E levou, engoliu todos os rebeldes. Todos os rebeldes. A ponto que os seus bens, os bens de Cora, foi também. Você tem certeza que o que você almeja é o que o Eterno almeja? A sua vontade está aliada com a vontade do Eterno? Ou você está fazendo a sua vontade contra a vontade do Eterno? Levantando contra o seu líder, você está levantando contra o Eterno. E eu quero dizer para você, abre o seu olho. Abre o seu olho. Muda de atitude. Volte ao caminho da Techuvá. E ouça a palavra do Eterno. Para que não se suceda como Cora e os seus aliados a você. Amém? Para terminar, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Você não entendeu? Espera aí. Por isso, Hebreus capítulo 3, verso 15, judeus messiânicos. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Baruch Hashem, o Eterno quer te abençoar. O Eterno quer mudança de caráter. Você não pode
fazer o caminho da Techuvá, retornando à Torá, retornando ao Eterno, se você não abandonar os seus atos. Eu sei que tem pessoas que têm um problema enorme com submissão. Ela não consegue se submeter ao seu líder, ela não consegue se submeter ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe. Ela tem problema com submissão, ela entra em pânico. Mas eu quero dizer para você que o Eterno colocou os seus líderes para te abençoar. O Eterno colocou o seu marido para te abençoar. O Eterno colocou os seus pais para te abençoar, jovem. O Eterno colocou o Roche, o cabeça da congregação, para te abençoar. Então, como em Efésios, eu quero deixar para você meditar. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz do Eterno, não endureçam o vosso coração, como na rebelião, como na Paraxá de Cora. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno venha designar os anjos para te abençoarem, te conduzirem, e que através dessa palavra, você entre no caminho da Techuvá e abandone o quanto antes o caminho da rebelião. Caso contrário, se você não faz parte desse caminho, que você permaneça no conhecimento e na instrução da Torá, para a glória do Eterno. Baruch Hashem. Amém. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.